gente! Esse é o primeiro diário, né, que eu vou gravar sobre a gravidez. E se você não assistiu o último vídeo, eu fiz um vídeo só respondendo as perguntas de vocês. Eu deixei uma caixinha lá no Instagram. Então, se você ainda não segue, não deixe de seguir, porque no próximo vídeo você pode mandar a sua dúvida também. Esse diário vai ser o diário do pré-natal aqui na Inglaterra, onde eu vou contar toda a minha experiência com o pré-natal daqui e vou dar detalhes de todo o acompanhamento profissional que eu tive. Alguns foram daqui, outros foram do Brasil. Nesse vídeo eu vou tentar ser o mais imparcial possível quanto aos meus sentimentos, quanto aos meus sintomas, para que vocês consigam avaliar o que vocês acham do pré-natal daqui, se é bom ou se é ruim. Então, por conta disso, eu vou tentar não dar a minha opinião sobre nada. No diário da gravidez, então vão ser dois diários, o diário do pré-natal e o diário da gravidez. Lá sim, eu vou contar sobre os meus sentimentos, sobre como eu me senti durante o primeiro trimestre da gravidez. E aí sim, eu vou falar sobre os meus sentimentos, sobre os sintomas que eu tive e como que foi essa experiência pra mim. Vai ser algo mais pessoal. Nesse eu vou tentar passar bastante detalhes de data e de como são as consultas aqui e acompanhamentos profissionais. Já adianto que eu não vou de forma alguma romantizar ou maquiar a gestação aqui em nenhum desses vídeos. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui na minha cama, sem maquiagem nenhuma, de moletom. Porque se eu tivesse escolha, se eu pudesse escolher, seria assim que eu passaria todo o primeiro trimestre da minha gravidez. Com o decorrer dos vídeos vocês vão entender o porquê, então eu não acho que seria legal nem correto eu passar maquiagem, fazer um vídeo lá na sala com uma iluminação maravilhosa, porque não era assim que eu me sentia, então vai ser assim na real. Como foi mesmo o meu primeiro trimestre de gravidez. Tô com essa cola aqui, anotei porque são muitas datas para que vocês consigam acompanhar cronologicamente. E aí eu vou dando uma colada aqui conversando com vocês. Bom, eu descobri a gravidez no dia 16 de outubro de 2020. Eu fiz um teste de farmácia em casa e deu positivo. E assim, eu não sabia, eu nunca tinha pesquisado sobre gravidez aqui na Inglaterra, então eu não sabia o que fazer, eu não sabia como agir, qual profissional que eu tinha que procurar, como que funcionava absolutamente nada. Então, o que a gente fez? A gente jogou no Google, tipo, literalmente, teste de gravidez positivo, o que fazer? E aí ele apareceu lá a resposta do NHS, que é o sistema de saúde daqui. Aí no site do NHS tinha: se o seu teste de gravidez deu positivo, você tem 3 opções. Primeira opção, manter a sua gestação e seguir com ela, fazendo pré-natal no NHS, tudo certinho. Segunda opção, interromper a sua gestação. Para quem não sabe, aqui na Inglaterra o aborto é legalizado e é feito pelo sistema de saúde daqui. Então essa era a segunda opção, interromper a gravidez. Terceira opção, dar continuidade na gravidez e quando o bebê nascer, colocar o bebê para adoção, não manter o bebê com você. Então eram essas 3 opções que apareciam no site e no final dessas 3 opções estava escrito: se você não tem certeza do que você quer, vá até o seu GP. Para quem não sabe, GP é como se fosse um posto de saúde aí do Brasil, onde você é cadastrado e ali é o seu posto de saúde. Então, qualquer problema que você tiver, você tem que ir primeiro lá e aí eles vão te direcionar para um hospital ou para qualquer outro lugar ou vão fazer o tratamento ali mesmo. Então, estava escrito: se você não está certo da decisão que você quer tomar, vá até o seu GP, que um profissional vai conversar com você e te explicar tudo que envolve cada opção dessa. Então, se você quer manter a sua gestação e manter o bebê depois, eles vão explicar tudo como que vai ser.
E aí a segunda opção, se você quer interromper a sua gestação, eles também vão te explicar qual vai ser o procedimento, como vai ser. Se você quer manter a sua gravidez e depois colocar o seu bebê para adoção, eles vão te explicar também como que vai ser feito. E eu achei isso muito legal porque é sempre bom esclarecer as opções que a mulher tem nesses casos. No meu caso, eu não procurei esse auxílio, esse esclarecimento, porque eu e Eduardo decidimos entre nós dois, a gente conversou e a gente escolheu a primeira opção, que era manter a gravidez e manter o bebê depois que ele nascer. E aí, tomada essa decisão, a gente foi para o próximo passo que estava lá no site. E aí, eles falavam que o próximo passo era ir até o meu GP e informar que eu estava grávida. Aí, então, no dia 16, eu descobri a gravidez e a única coisa que eu tinha era um teste positivo e o aplicativo que eu controlava a minha menstruação, o período fértil, essas coisas. No aplicativo eu coloquei que eu estava grávida e aí ele foi me dizendo as semanas. Então, quando eu descobri, eu estava com 4 semanas de gestação. E aí, no dia 20 de outubro, eu fui no meu GP e eu já estava com 5 semanas de gestação. Aí eu fui lá no GP e falei, aí Eduardo falou, olha, minha esposa fez um teste de farmácia e deu positivo. A gente entrou no site e mandaram vir aqui, e aí, qual que é o próximo passo? E aí a mulher chegou já me dando parabéns. Eu falei, mas eu só fiz um teste de farmácia, gente. Porque eu vivi a minha vida inteira no Brasil. E no Brasil é muito comum você fazer um exame de sangue. Então, o que eu achava era que eu ia chegar lá e eles iam me encaminhar para um exame de sangue para ter certeza dessa gestação. Porém, não. A mulher já me deu os parabéns, anotou num post-it um nome e um telefone e falou, esse é o contato da parteira. Vocês precisam ligar para ela, que ela que vai fazer o acompanhamento da sua gestação. Tá bom. Saímos do posto de saúde e ligamos para a parteira. Era um número de celular que, assim, não atende, é só uma caixa postal. E nessa caixa postal tava falando, se você descobriu a sua gestação agora, você precisa ligar para uma central lá de parteiras, não sei, para fazer o seu cadastro. E aí foi isso que a gente fez. A gente ligou para essa central e aí falamos com uma pessoa, ela perguntou meu nome, minha idade, aonde que eu morava. Dentro dessas perguntas que ela me fez, ela me perguntou também quantas semanas de gestação eu estava. Eu falei que estava com 5, ela falou, então tem tempo. Tipo, isso já me assustou, né? Porque eu queria o mais rápido possível começar, né? Eu não sabia muito o que esperar. É porque cada parteira é responsável por uma região. Tipo, no meu posto de saúde, que atende a minha região, é essa parteira. Então, é ela que vai fazer o meu acompanhamento. E aí, então, eles perguntam qual é o meu endereço, qual é o meu posto de saúde, para encaminhar para a parteira que vai fazer o meu acompanhamento. E aí ela fez uma série de perguntas e aí me perguntou qual hospital que eu iria querer ter o meu filho. E eu fiquei assim, gente, tipo, como assim? Eu só tenho um teste de farmácia e as pessoas já querem que eu escolha o hospital que o bebê vai nascer? Tipo, eu não tô com 1 mês de gestação. Aí eu falei, eu não faço a menor ideia. E aí ela falou, você precisa decidir isso porque na sua primeira consulta você já tem que informar o hospital que você vai querer que seu bebê nasça. Aí ela falou, você pode escolher qualquer hospital do Reino Unido para ter o seu filho, mas eu vou te falar os hospitais que são mais próximos da sua casa. Aí me falou 2 hospitais. Aí ela falou, pesquisa e vê e decide qual que vai ser o que você vai querer. Porque quando você for fazer a primeira consulta, você precisa ter isso decidido. E aí ela falou, eu já fiz o seu cadastro aqui, nos próximos dias ou na próxima semana, a parteira vai te ligar para você começar o seu pré-natal. E aí em casa eu continuei pesquisando, entrando no site do NHS, para saber como que iria ser esse pré-natal aqui na Inglaterra. O site deles é muito completo, o que é muito bom, tipo, tem todas as informações lá.
e lá estava escrito que a primeira consulta do pré-natal tinha que ser feita antes da 10ª semana de gestação. Como eu estava com 5 semanas, eu falei, tem mais de um mês aí. Eu já tinha entrado em contato, já me cadastrado com a parteira, eu falei, bom, tô adiantada, porque pelo que eu conheço de pessoas que já tiveram filho, elas descobriram bem depois, então eu falei, ai, tô de boa, e também o comentário da moça, quando ela falou, então temos tempo, eu falei, bom, vai ser tudo tranquilo. Doce ilusão. Assim que eu cheguei em casa, eu já comecei a pesquisar os hospitais, e aí eu acabei escolhendo o que era mais próximo da minha casa. Não era uma diferença muito grande, mas o que eu levei em consideração, a proximidade, um era 22 minutos e o outro era 15 da minha casa, mas eu falei, ai gente, no desespero 7 minutos fazem muita diferença. E outra coisa que foi bem importante para eu decidir o hospital que eu iria ter o bebê, é que esse hospital que eu escolhi, ele é maior e tem mais... E ele atende mais especialidades. Então, assim, ele tem uma UTI para adultos, ele tem uma UTI neonatal, porque é óbvio que eu tento me manter o mais positiva possível e confiar que tudo vai ser perfeito no meu parto. Mas pode ser que não seja. Então, eu prefiro estar num hospital que eu tenha tudo ali em volta, no caso de uma emergência, do que o outro que, pelo que eu não cheguei a visitar, até porque a gente não tá nem podendo se dar o luxo de visitar o hospital no momento que a gente tá vivendo. Mas eu olhei no site e eu achei esse hospital que, por coincidência, era o mais perto da minha casa, muito mais completo, e eu senti que eu teria mais amparo, mais suporte caso alguma coisa saísse do controle na hora do parto. Então foi esse principal fator que fez eu escolher esse hospital, combinado com a proximidade da minha casa. Isso no dia 20 de outubro, a moça pediu para eu esperar até a próxima semana, que a parteira iria ligar e entrar em contato comigo. Eu esperei a outra semana inteira e ninguém entrou em contato comigo. Aí, no dia 3 de novembro, eu já estava com 7 semanas, eu liguei de novo para essa central e falei, olha, a parteira não me ligou. E aí, a moça falou, ué, era para ela ter te ligado, mas pode deixar que eu vou falar com ela e tal, e ela vai entrar em contato. Você tem que aguardar. Fui, desliguei o telefone e aguardei. E aí, nesse mesmo dia, a parteira me ligou e aí fez mais algumas perguntas, se era minha primeira gestação, perguntou o endereço de novo, perguntou bastante coisas sobre doenças, se eu tinha diabetes, hipertensão, essas coisas. E aí ela perguntou se eu já estava tomando algum suplemento, alguma coisa, e aí eu falei que eu era vegana e que eu já tomava 2 suplementos, que estão aqui pra mostrar pra vocês. Gente, olha só, eu vou mostrar os suplementos a nível de curiosidade. Pelo amor de Deus, não vai chegar na farmácia porque você tá grávida e tomar os mesmos suplementos que eu tô tomando, tá? Eu tô tomando tudo orientado por profissionais. Então, gente, pelo amor de Deus, é só isso que eu peço. Aí eu vou mostrar pra vocês os suplementos. Aí eu falei pra ela que eu era vegana e que eu já tomava esses 2 suplementos, que é a vitamina D3, porque sabe que aqui na Inglaterra, né, sol é algo que não temos. Então, que eu tomava esse já todo dia. E a vitamina B12, por eu ser vegana. E aí ela falou, tudo bem, pode continuar com esses 2 suplementos. Eu só vou pedir que você acrescente um suplemento de ácido fólico. E aí ela me passou a quantidade que tinha que ter na cápsula para eu tomar uma por dia. E aí eu comprei esse ácido fólico aqui, de 400 microgramas, não sei como é que fala isso, mas é de 400, e comecei a tomar. Então eu tomava esses 2 aqui, que não foi ela que passou, que eu já tomava, que é a vitamina D e a B12, e ela acrescentou só mais esse daqui, que era o ácido fólico. Achei estranho ela não me passar uma suplementação de ferro? Achei.
mas não questionei, não tomei por conta própria. Só comprei isso mesmo que ela me passou e segui a vida assim. Aí depois dela fazer várias perguntas, no final da ligação ela falou: olha, eu vou passar os seus dados pro hospital. Ela perguntou o hospital que eu tinha escolhido, obviamente. Ela falou: eu vou passar os seus dados pro hospital e aí você vai receber uma carta na sua casa com a data da primeira consulta. Falei, tudo bem, qual é o próximo passo? É só esperar? Ela falou, só esperar a carta chegar. Essa primeira consulta, aquela que eu falei que tem que ser feita até a 10ª semana de gravidez. E aí eu esperei. No dia 13 de novembro, ainda não tinha chegado nenhuma carta. Já faziam ali mais ou menos 2 semanas que eu tinha entrado em contato com a parteira. E eu já estava com 8 semanas de gestação. Eu tinha consciência que a carta não ia chegar com a consulta marcando pro próximo dia, né? Então eu falei, tá ficando bem próximo das 10 semanas. E aí, no dia 13 de novembro, eu estava com 8 semanas, eu liguei pra parteira novamente. Falei, olha, eu não recebi carta nenhuma. O que eu faço, tá? É normal essa demora? Já tinham 2 semanas que eu tinha falado com ela. E ela falou, não, o hospital tem até 3 semanas para enviar essa carta. Então, espera mais 1 semana. Se a carta não chegar, você entra em contato com o hospital para ver o que tá acontecendo, né? Se houve algum problema, o que houve. Falei, tá bom. Esperei mais 1 semana. E aí, no dia 20 de novembro, eu estava com 9 semanas de gestação. Não chegou nenhuma carta na minha casa. Liguei pro hospital, pro setor lá de agendamento, de consulta de gestante. E eles simplesmente falaram que não existia cadastro nenhum meu naquele hospital. Falei que eu não ia falar sobre sentimentos aqui, mas naquela hora eu falei, mano, o que eu faço? E aí eu fui liguei pra parteira, lembrando que é aquele celular que ela nunca atende, que eu tenho que deixar recado na caixa postal. Liguei pra parteira, deixei o recado na caixa postal. Não recebi carta nenhuma, liguei pro hospital, eles disseram que eu não tenho cadastro nenhum naquele hospital. O que eu faço? Deixei o recado lá, ela não me retornou. Isso eram mais ou menos umas 11 da manhã. E aí, quando foi mais ou menos umas 2 da tarde, me ligaram do hospital. Falando, eu tô com um problema aqui pra fazer o seu cadastro e eu precisava que você confirmasse o seu endereço. E aí eu fui, confirmei e ela falou, tá correto. A sua casa é uma casa nova? Aí eu falei, sim, é uma casa nova. Aí ela falou, tá bom. Vou fazer o seu cadastro aqui e te ligou. Falei, bom, agora tá tudo certo, né? A carta deve chegar. E aí vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver se finalmente eu vou conseguir fazer essa primeira consulta. Só para explicar para vocês sobre essa questão do endereço e a questão dela ter perguntado se essa casa era uma casa nova. Para quem não sabe, a gente se mudou em fevereiro para uma casa nova. Antes aqui era um terreno baldio que a construtora comprou e construiu várias casas. Então, quando a gente se mudou, esse endereço não existia ainda. E demora um pouco para entrar nos sistemas. Tanto que a gente teve dificuldade para se cadastrar na conta de gás, na conta de água, porque aqui todos os sites você digita o que seria o CEP aí e já aparecem todas as casas que tem os nomes de rua que tem dentro daquele CEP e você só seleciona. Você não tem como digitar o seu endereço, você tem que selecionar ali. Então eu acredito que isso que tem acontecido ali no sistema. Porém, já tinham 3 semanas que a parteira enviou o e-mail com os meus dados. Se eles tiveram algum problema para me registrar, por que não entraram em contato comigo? Por que não entraram em contato com a parteira? Também não tenho como saber se eles entraram em contato com a parteira e ela não entrou em contato comigo. Por eles terem ligado diretamente para mim nesse dia, eu acredito que eles poderiam ter feito isso antes. Mas enfim.
A mulher falou que ia me registrar lá e eu novamente aguardei. Se teve uma coisa que eu fiz nesse primeiro trimestre, foi aguardar. E aí, no dia 24 de novembro, nenhuma carta tinha chegado na minha casa ainda e eu não tinha a primeira consulta agendada. E eu estava com 10 semanas de gestação. Nós ligamos pro hospital novamente, perguntamos sobre o meu cadastro e aí a moça falou, não, ela já está cadastrada, está na lista de espera pro agendamento da primeira consulta. A gente falou, ok, mas quanto tempo demora essa lista de espera? Porque eu estou com 10 semanas de gestação. E a consulta teria, teoricamente, que ser feita até as 10 semanas. Aí a pessoa falou, ah, tá, peraí, que eu vou dar uma olhada. E aí ela falou, eu tenho um horário disponível no dia 8 de dezembro, onde eu estaria com 12 semanas já, para que ela faça a primeira consulta, é o horário mais próximo que eu tenho. Posso agendar? Falei, vou fazer o quê? Falei, pode. Agendei pro dia 8 de dezembro a minha primeira consulta de pré-natal. No dia 26 de novembro, eu fiz uma consulta com uma nutricionista. Não foi daqui, uma nutricionista particular que eu marquei aí do Brasil, que eu já tinha marcado ela para mudar um pouco a minha alimentação antes de eu saber que estava grávida. Então, no dia 26 eu fiz essa consulta, expliquei para ela que eu tinha descoberto a gravidez. Eu perguntei antes, né, se ela fazia o acompanhamento de gestantes. E aí, durante essa consulta, ela me passou mais suplementos, que foram a suplementação de ferro, suplementação de ômega 3 e um multivitamínico para gestantes. Como esse multivitamínico de gestante já tem o ácido fólico, eu parei de tomar o ácido fólico sozinho, que a parteira tinha me passado, porque já tinha ali. Então, no total, rindo de desespero, eu estou tomando 5 suplementos. Um multivitamínico, o ferro, o ômega 3, a vitamina D, que eu já tomava, e a vitamina B12. No dia 2 de dezembro, me ligaram do hospital falando que tinha um horário disponível naquele dia, perguntando se eu poderia ir fazer a minha primeira consulta no dia 2 de dezembro, que eu estava com 11 semanas de gestação. Falei, estou indo agora. Eles me ligaram de manhã e a consulta acho que eram 2 da tarde. E aí eu fui pra lá, correndo, pra não perder essa oportunidade de ter a minha primeira consulta um pouquinho antes. Eu filmei um pouco lá, vou colocar aí pra vocês. Tô indo agora pra primeira consulta, que é feita no hospital, que eu escolhi ter o parto, né? E não sei o que vai acontecer nessa primeira consulta, eu acho que não vai ter exame nenhum, mas o que me falaram é que essa primeira consulta dura em média 1h30 e que vai ser muita informação, que eles vão me explicar tudo e vou ter que ouvir muita coisa. Acredito que vão me dar bastante cartilhas também pra ler em casa. Não sei, quando eu sair de lá, eu espero que eu saia com menos dúvidas, mais tranquila e já com algum exame marcado, né? Mas assim que eu sair, eu volto aqui pra contar pra vocês como que foi. Gente, o hospital, tipo, é enorme, são vários prédios e eu não faço ideia de onde é o meu prédio. Quando a mulher falou no telefone, eu não entendi nada do nome. Geralmente são nome de pessoas, bizarro. Ali é emergência, a gente vai parar em algum e perguntar onde é, porque saber mesmo. Isso tudo aqui é o hospital, todos esses prédios que passaram até agora. Acabei de sair da consulta, 1h30 de consulta, foi bem longo. Mas vamos lá, contar logo enquanto tá fresca na minha memória. Por causa da pandemia e tudo que tá acontecendo, o Eduardo não pôde entrar comigo e eu tive que entrar sozinha. E a consulta foi feita com uma parteira desse hospital. E aí logo no início ela perguntou que língua que eu falava e perguntou se eu queria uma intérprete. Eu preferi dizer que sim, porque
é um negócio muito sério, né? Então eu fiquei com medo de não entender alguma coisa. E como a Eduarda não tava comigo, eu achei melhor pedir a intérprete. E aí, como que funciona? Não é uma pessoa que vai lá. É uma central que eles ligam e pedem uma intérprete de português. Graças a Deus foi uma brasileira. E aí ela fica no Viva Voz traduzindo. De repente, se não tivesse intérprete, teria demorado até menos a consulta. Mas a parteira foi muito simpática e fez uma série de perguntas, tipo, confirmou minha idade, meu endereço, perguntou se eu já tinha feito alguma cirurgia, perguntou histórico familiar de diabetes, de hipertensão, perguntou se era o primeiro filho de Eduardo. Eu falei, eu espero que sim, né? Se ele já tinha tido algum outro filho antes. Aí perguntou se ele era o pai da criança. Eu falei, senhora, é assim. Aí foram muitas perguntas que ela fez, mas foi tudo em torno disso. Falou que a primeira ultra, que é a morfológica, que chamam aí no Brasil, a gente consegue ver se tem muita chance da criança ter síndrome de Down e tal. E ela pediu uma autorização para diagnosticar isso ou não. Então, se a mãe não quiser saber, não quiser que seja diagnosticado isso na primeira ultra, ela não precisa. Então, eu escolhi que sim, que eu quero ser avisada, que eu quero saber do resultado, mas se você não quiser, é só você falar que não tem problema nenhum. Perguntou a minha religião, perguntou quem vai ser meu acompanhante, perguntou um monte de coisa. E aí, Is that the way out? Eduardo tá perdido no estacionamento. Ué, sai pelo mesmo lugar que entra? E se bater de frente? Aí, não, primeiro que eu cheguei na recepção, falei, eu tenho uma consulta agora às 4 horas. Aí a mulher confirmou os meus dados, né? Não pediu identidade, nada, só pediu pra eu confirmar os dados pra saber que era eu. E aí ela falou, tá bom, pega esse potinho aí e mija. Eu falei, tudo bom. Aí eu fui, fiz xixi no potinho, fiquei lá na sala de espera segurando meu mijo. Achei bem constrangedor. Aí, de exames que eu fiz hoje, ela tirou 3 tubos de sangue da minha veia. Ela falou que é muito aconselhável tomar a vacina da gripe para grávidas. E aí ela perguntou se eu queria tomar agora ou se eu queria tomar quando eu vier fazer a outra. E que se eu quisesse discutir isso com meu marido também não teria problema. Eu falei, já que tem que tomar, vamos tomar logo, né? Aí tomei hoje também. E aí a urina, ela falou que estava clara, mas que mesmo assim eles precisam... Tá clara, é bom, né, amor? Eles precisam analisar pra ver se não tem nenhuma bactéria. No exame de sangue eles vão ver um monte de coisas, mas de vitaminas eu acho que eles só veem ferro, pelo menos foi o que ela me falou. O resto é só doença, tipo HIV, alguma doença assim que tenha no meu sangue pode ser transmitida pro bebê. Ela perguntou se eu sabia os alimentos que eu poderia comer e os que eu não poderia comer. E aí eu falei que era vegana, ela falou, graças a Deus, seria bom se todo mundo fosse assim. Então, tipo, a única indicação que eu tenho pra te dar é de higienizar bem as frutas e vegetais e cozinhar eles bem. Mas de resto era mais pra carne, que come carne e queijo, que não é o meu caso. E ela falou, graças a Deus, que eu tô muito bem assim. O que já é um alívio, né? Porque acontece muito aí no Brasil de grávidas que o médico, tipo, fala que não tem que comer carne durante a gravidez. E aqui, graças a Deus, ela foi muito receptiva a isso. Agora eu vou pra casa, né? E vou esperar uma carta com o agendamento da primeira ultra, que é essa morfológica. E aí eles vão agendar e ela falou, como eu quero saber o resultado, quando acabar a ultra, eu não vou pra
casa. Eu espero na sala de espera e aí eles vão me dizer, vão me chamar na sala, uma parteira, e vai me dizer o resultado. Eu perguntei se na Ultra Eduardo poderia entrar, porque hoje ele não pôde. E aí ela falou que sim, mas que ele não pode ficar na sala de espera. Eu acredito que isso seja por causa de algumas religiões que as mulheres não podem ter contato com homens. Então eu acredito que ele não possa ficar na sala de espera por conta disso. Pode ter alguém dessa religião lá. E aí ela falou, você entra sozinha, fica na sala de espera, e assim que você entrar pra fazer a Ultra, você manda uma mensagem pra ele entrar direto na sala de Ultra, não ficar ali na sala de espera com as outras mulheres. E é isso que eu vou fazer. Então perguntou se eu fumava, se eu bebia. Basicamente foram essas perguntas. Fiquei feliz com o resultado, não esperava nem já ter feito o exame hoje, mas já fiz e tô mais tranquila. O resultado dos exames, ela falou que se tiver algo errado, que eu preciso de um tratamento tipo imediato, ela vai me ligar pra falar, principalmente a questão do ferro, mas eu já vou começar a tomar, comprei hoje. E aí ela vai me ligar. Ela me mediu e me pesou também, falou que está ótimo o meu IMC. Acho que fez alguma coisa errada aí, meu anjo. Não tem nada ótimo aqui não. E aí ela falou que se tiver algum erro alguma coisa ruim, né, nos meus exames, ela vai ligar imediatamente pra mim. Mas caso contrário, eu vou pegar esse resultado. Ela tinha tipo um livro que ela foi anotando todas as minhas respostas. E ela falou, na sua primeira Ultra, eles vão te entregar esse livro e vai estar o seu resultado do seu exame de sangue, de todos os exames que você fez hoje, nesse livro pra você levar pra casa. Mas se tiver alguma coisa errada que você precisa tratar de imediato, a gente vai ligar. Então foi esse o resumo da minha primeira consulta. A Ultra morfológica acontece entre 12 e 14 semanas de gestação. Eu tô com 11 semanas. Ela falou que eu tô com 10 semanas e 5 dias. Mas pelas contas do meu aplicativo, eu tô com 11 semanas já. Não sei. E aí, então, acredito que a partir da próxima semana eu já possa fazer essa Ultra. Vou aguardar chegar a carta em casa. E é isso, vou dando o update pra vocês por aqui. E essa consulta foi feita por uma parteira que estava lá de plantão no momento, não foi a minha parteira. Até essa data eu só tive contato com a parteira que ia me acompanhar por telefone. E aí nessa consulta ela me fez 1 milhão de perguntas. E uma das perguntas foi por que eu demorei tanto a procurar um hospital para fazer o meu pré-natal. Olha, quando ela me perguntou isso, quase que eu falei, você tá de sacanagem. Eu desde a 5ª semana estava tentando fazer essa consulta e ela me fez essa pergunta. E aí eu falei, cara, eu tô tentando desde a 5ª semana e eu não recebi a carta do hospital. Eu expliquei todo o processo pra ela. E aí ela me falou, a parteira que está fazendo o meu acompanhamento, ela pertence ao outro hospital que eu falei que era 22 minutos da minha casa e não a esse hospital que eu escolhi. Que eu poderia ter o meu parto lá sem problema nenhum, que eu posso escolher qualquer hospital, porém que ela tinha mandado o meu cadastro pro outro hospital, que não tinha ido pro hospital que eu tinha escolhido, que por isso eu não tinha recebido a carta. Ao meu ver, isso não faz o menor sentido, porque se ela tivesse mandado o meu cadastro pro outro hospital, eu teria recebido a carta do outro hospital, e eu não recebi. Mas enfim, falei, ok, tudo bem, pra mim não me interessa quem errou, se foi a parteira, se foi o hospital, eu só queria ter a minha primeira consulta
e fazer os exames necessários para que eu tivesse uma gestação saudável. Então ela me falou isso. Se a parteira vier me falar outra coisa, eu sinceramente não me importo, não quero saber. Eu só quero fazer todas as minhas consultas, os meus exames na data certa e não iria aceitar que ela questionasse por que eu demorei a procurar um hospital, porque não foi isso que aconteceu. Nenhum desses exames era para checar se eu realmente estava grávida ou não. Quando ela mandou eu fazer xixi no potinho, eu pensei que seria um teste que eles fariam lá, um teste de gravidez. Quando ela falou que iria tirar o sangue, eu também achei que seria um exame para checar a gravidez e não era. E essa foi a única consulta que eu tive durante o primeiro trimestre de gravidez. Então foi uma consulta com a parteira, um exame de sangue e um exame de urina e a vacina da gripe. Graças a Deus, dentro de tudo que eu respondi para ela, dentro dos meus exames, eles categorizaram a minha gestação como uma gestação de baixo risco e espero que continue assim o resto da gestação toda. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de comentar, curtir, compartilha com alguém que é mãe de primeira viagem e tá fazendo pré-natal também, ou alguém que esteja planejando ter um bebê ou aqui ou no Brasil para ver as diferenças de um pré-natal para o outro. Um beijo e até o próximo vídeo.